Débora Alfano, ouvinte querida, ontem, no Jornal da Band, a Lana Canepa, ela mostrou um quadro em que você consegue ver o número de moradias que foram construídas de 2019 a 2022, período do atual governo federal, governo Bolsonaro, e o número de pessoas que passou a morar nessas moradias, 1.400.000 moradias. Quando você faz a conta, 1.400.000 moradias, dá mais de 3 anos, né? Porque até 2022, se você fizer uma média, dá coisa de 35.000 moradias por mês. Aí você pega desde 2009, né? Então 2009 até 2018 foram 5.300.000 moradias, 40 e poucas mil moradias por mês. O ritmo caiu um pouquinho, mas vamos lá, de 2009 a 2022, a gente tem 6.700.000 moradias, quase 7 milhões de moradias construídas no Brasil. Moradias populares, né, do programa Minha Casa Minha Vida, que o governo atual mudou de nome. Mas não importa, programa de moradia popular. Bom, qual era o déficit habitacional antes de iniciar o programa em 2008? O déficit habitacional era de 7.200.000 moradias. De lá para cá, a gente construiu quase 7 milhões de moradias. E o déficit habitacional aumentou para 7.700.000 moradias. Quase 8 milhões de moradias, como falou a Lana Canepa, para simplificar, quase 8 milhões de moradias. A gente tinha pouco mais de 7, agora a gente tem quase 8, e nesse período a gente construiu quase 7. Como é que a gente pode entender um problema? Como é que a gente pode entender o que fazer? E esse passa a ser, de longe, um dos maiores problemas brasileiros hoje. As pessoas têm que morar com dignidade. Morar com dignidade não é morar em palafita, não é morar em favela. Tem pedaços de favelas que são muito mais desenvolvidas do que outras favelas, mas a maior parte das favelas do Brasil, não dá para considerar uma moradia digna. Então, favelas, palafitas e outras formas de moradia, você tem uma quantidade absurda. E como você vai resolver esse problema? Um pedaço importante das moradias, da falta de moradia, hoje, mas um pedaço muito importante mesmo, mais de 40%, de pessoas que moram em lugares pagando um aluguel muito maior do que o valor que elas poderiam pagar. Então, isso cria essas pessoas entram no déficit habitacional e alguém vai poder dizer assim, mas, bom, se a gente aumentar a renda do país, só esse 40% já reduz, porque as pessoas vão ter um dinheiro para pagar um aluguel melhor. Só que elas hoje pagam um aluguel numa moradia ruim e pagam um aluguel excessivo numa moradia precária. Então é uma soma de coisas. Elas entram na estatística de quando perguntam por que você está aqui, como é que está a sua condição, eu estou pagando um aluguel excessivo. Então ela entra na estatística de aluguel excessivo, mas na verdade também é uma moradia complicada que precisa ser revista. Então a gente teria que construir. Só que a gente entrou num nó, numa cilada. E primeiro, por que eu estou falando disso? Não apenas porque saiu a estatística que a Lana Canepa deu ontem no Jornal da Band. Não é só isso. É que esse é um assunto do governo federal, portanto, dos candidatos. Eles têm que ter uma política pública para isso. Mas é também um assunto estadual, é também um assunto municipal. Então é um daqueles assuntos, a gente já falou disso, né, dessa confusão, a habitação é seguramente um dos temas mais complicados da gente enfrentar. Do jeito que as cidades estão organizadas hoje, você dificilmente vai enfrentar esse déficit habitacional, porque não tem como você construir moradia para as pessoas num lugar digno, a uma distância digna, sem você fazer um aumento do adensamento das cidades. E aí entra numa discussão que não tem fim. Você pega, por exemplo, Paris. Paris é uma cidade que tem verde. No entanto, a Paris é mais de 3 vezes
mais adensada do que a cidade de São Paulo, para pegar o exemplo de uma cidade adensada, que é São Paulo. São Paulo tem 8, 9 mil habitantes por quilômetro quadrado, Paris tem 26. Como é que pode um negócio desse? Então, e os prédios em Paris não são aqueles prédios altos, não, é que lá você tem regras de construção que aqui não tem. Então, o recuo que se obriga a ter nas cidades brasileiras, em São Paulo, em outras. A obrigatoriedade de vaga de garagem, que lá não tem. O uso do térreo, que aqui é desestimulado, lá não é. O número de apartamentos, e por aí vai. O fato é, se a gente não sentar, parar e começar a pensar como resolver esse problema, no ano que vem, a Alana Canepa vai pegar outro telão no Jornal da Band e vai falar: o número de moradias construídas nos últimos 12 meses foi tanto, e vai dizer que o déficit habitacional também não mudou, ou até aumentou. E isso é assustador. É assustador. Como pode uma política pública que construiu a quantidade de moradias necessárias, em tese, para enfrentar o problema, porque era o estoque lá atrás, quando começa o programa habitacional, ou o novo programa habitacional, né, dos últimos 13, 14 anos, e você continua a ter um volume monumental de pessoas sem ter onde morar. E é uma loucura. E aí um festival de contrassensos, um festival de absurdos. Por exemplo, tem regiões da periferia de grandes cidades que são mais adensadas do que regiões mais centrais dessas grandes cidades, aonde você tem prédio. Então, por que não você adensar um pouco mais algumas regiões para que as pessoas possam morar mais perto do que mandá-las para longe? São os dois problemas hoje mais graves, entre os problemas mais graves é nos grandes centros, você para construir moradia você precisa de terreno é muito caro, então você manda as pessoas para longe. As pessoas não querem ficar morando longe, é um direito delas, não quero morar longe. E nas cidades um pouco menores você não tem a infraestrutura. Então olha só como é um problema casado e complexo, e como é que a gente vai enfrentar isso, quanto que a gente vai precisar de dinheiro. E a gente fica fazendo casa, e não enfrenta essas questões mais essenciais, que é uma mesa formada pelo governo municipal, pelo governo estadual, porque tem questões ambientais envolvidas também, e pelo governo federal, que é a mola propulsora da habitação, com as regras da Caixa Econômica, uso do fundo de garantia, etc. Se não sentarem à mesa para tentar rever a legislação de ocupação dessas grandes cidades, é muito complicado. Você pega hoje as 10 principais propostas de intervenção urbana no centro da cidade de São Paulo. As 10 foram judicializadas. As 10. Aí não sai nada. Aí fica uma complicação. Quem acha que isso não tem nada a ver com o desenvolvimento das cracolândias, levanta a mão. Quem acha que a falta de ocupação não tem a ver com o número de assaltos, levanta a mão. Quem acha que a ausência das pessoas das regiões centrais não tem a ver com o abandono e com a derrocada dos grandes centros, levanta a mão. Que cidade do mundo conseguiu se desenvolver sem retomar o centro da cidade? E como você faz a retomada do centro nas grandes cidades se você não fizer uma política de ocupação? Então é uma loucura, porque ficam os urbanistas, urbanistas, arquitetos, discutindo uma cidade onírica, ficcional, e as pessoas ficam, na vida real, morando em favelas, palafitas, habitações precárias. Tem o mundo real e o mundo da fantasia. O mundo da fantasia nos artigos que eles publicam em jornal, nos artigos que eles publicam nos seus blogs, nas entrevistas que eles dão, falando da beleza de cidades que não existem. A cidade real, Paris resolveu adensando.
Manhattan, então, resolveu adensando. Em São Paulo você tem regras de construção de duas vezes e poucas vezes a área do terreno. Em Manhattan tem lugar que está sendo construído a mais de 20, 25. Você diz, mas você está indo num exemplo muito ruim. Bom, eu estou indo num exemplo onde a renda per capita é altíssima, onde o movimento de turismo é altíssimo, onde você tem área verde, mas nos pedaços em que você ocupa mais, você separa a área verde do pedaço que você ocupa mais. E do jeito que está, pega as grandes cidades, faz um estudo nas grandes cidades de São Paulo e vê. Você tem área verde, sim ou não? Área verde com parques que as pessoas podem ir, sim ou não? E aonde é que as pessoas estão morando? Em que circunstâncias, em que situação, em que condições as pessoas estão morando? E isso está um desastre. Pode parecer conversa de eleição municipal, e na eleição municipal se fala muito sobre zoneamento, né? E é bom que se fale, é fundamental que se fale. Mas é na eleição federal que se discute fonte de financiamento, aquelas promessas, vamos construir tantos milhões de moradias, Tá bom, mas como é que a gente vai transformar as nossas cidades? Não adianta ficar fazendo o que está sendo feito. Claro que melhora construir, tem que construir, mas a gente tem que sentar e rever a nossa lógica de estruturação das grandes cidades. Porque as pessoas moram nas grandes cidades, as oportunidades de emprego estão nas grandes cidades, e a gente tem que construir muita moradia nas grandes cidades. Nas cidades pequenas, menores, tem que construir, mas nas grandes cidades, muito mais. Então, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se a gente construiu 7 milhões de moradias ou algo parecido, o déficit habitacional, quando a gente começou, era de 7 milhões de moradias, um pouco mais, e agora é de quase 8, tem alguma coisa errada. Porque a gente não conseguiu enfrentar o problema do jeito que ele está crescendo. A renda das pessoas está caindo, as pessoas estão morando em lugares cada vez piores, e se a gente não fizer a reversão disso, como é que vai ser a qualidade de vida dos filhos, dos netos? Quantos por cento das pessoas vão morar em condições precárias, em favelas? E aí a gente, em vez de mudar o cenário, muda o nome, chama favela de comunidade. E eu não entendo. Eu confesso, eu gostaria de ouvir, se alguém tiver uma explicação, no 999-592-100, o que muda na vida das pessoas que moram em favelas quando elas escutam que elas moram em comunidade. Fica parecendo até que é melhor do que a favela, mas pode ter uma vida comunitária na favela, claro, mas são as mesmas pessoas que poderiam morar melhor numa favela urbanizada, que aí se tornaria um bairro, e poderia ter a mesma vida comunitária. Então, a virtude não está na forma de construção. E quando a gente troca o nome, a forma de construção fica mascarada. E é preciso que a gente enfrente esse problema, daí porque está aí um dos temas que tem que aparecer na discussão e vai aparecer na discussão nessa eleição: habitação.